estaria viajando, né, para Juiz de Fora e pediu que pregasse aqui. À noite eu tenho pregado uma pequena série nas cartas do Apocalipse. Preguei 2, ainda faltam 2. E eu até pensei em trazer para cá, mas eu só vou pregar hoje de manhã. O pastor Reinaldo vai voltar, se Deus quiser, vai continuar a série dele. Então eu perguntei a Deus o que ele queria que fosse pregado hoje. E eu quero que você repita: eu quero resolver todos os meus problemas semana que vem. É isso que eu vou pregar? Não. Mas se você resolver os teus, me avisa, porque eu quero resolver os meus irmãos. Se você resolver em 2 semanas já está bom. Tá ou não está? Resolver tudo em 2 semanas? Mas eu vou pregar um pouco diferente disso. Eu vou pregar diferente disso. Você vê que da alegria foi para um silêncio, né? Eu vou pregar um pouco diferente disso. Eu vou pregar sobre caminhar, sobre não parar, mas muito, não é nem questão de não desistir, que temos que continuar caminhando, mas principalmente sobre discernir a época que nós estamos vivendo, discernir o tempo que nós vivemos. Eu não me refiro nem no mundo, no Brasil, que também devemos fazer isso, mas eu digo na sua vida, assim como eu faço, procuro fazer na minha vida. Amém? E eu queria orar, pedindo que Deus abençoasse, continuasse abençoando, não só o culto, mas eu queria pedir que Deus desse força para aqueles que pararam de caminhar, para aqueles que não estão aqui dentro, para aqueles que retrocederam ou estacionaram, que nós usássemos desse momento de pedir por nós e por este encontro e pelo favor de Deus em favor dessas pessoas. Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa, no teu tabernáculo, sentado confortavelmente, com a roupa que escolhemos para ouvir a tua palavra, ofertamos, dizimamos, abraçamos, louvamos, oramos, mas agora nós queremos continuar caminhando contigo. E nós te pedimos, socorra, abençoa, traga aqueles que retrocederam, aqueles que estacionaram no caminhar. Não por força humana, não por persuasão humana, mas pela força do teu Espírito. Por aquilo que o Senhor é em cada um de nós. Por isso nós chegamos até aqui. Não é porque nós tivemos uma boa ideia, é porque o teu Espírito nos moveu. Então nós pedimos isso em favor de cada um desses. Sejam parentes, sejam irmãos em Cristo, favoreça e abençoa. Toma conta também do que vai ser pregado, meu Pai. Repreenda todo o mal e abençoa cada um na mente, no espírito, na alma, para receber e ao sair daqui fazer algo. Em nome de Jesus, amém e amém. O contexto dessa passagem que você abriu aí em Números 33, o povo de Deus havia saído do Egito. Até foi bom porque Deus trouxe uma palavra que o pastor Reinaldo tem falado sobre isso. E Deus libertou e o povo caminhou. E no versículo 1, diz assim: são estas as caminhadas dos filhos de Israel. Então ele bota no plural, caminhada, não é uma caminhada, são caminhadas. Eu vou pedir agora que rapidamente, você dê uma olhada do versículo 6, não é ler cada um não, até o 30 e pouco, dá só uma passada assim, em 15 segundos. 15 segundos, quem está com a Bíblia aberta? Rapidamente, no versículo 6 ao 30 e alguma coisa, você vai reparar 2 palavras que são repetidas toda hora. Pronto? Quais são as palavras? Partiram e acamparam. Isso aí. Ou seja, caminharam e acamparam. Caminharam e acamparam. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Nós caminhamos e em determinadas situações, não estacionar no sentido agora ruim, mas o estacionar é aquele tempo em que nós vivemos. É a época que nós vivemos da nossa vida.
Nós não podemos parar nunca de caminhar. O acampar aqui não é no sentido ruim, mas nesse aspecto. A época que você vive. Versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada. Não são todas as caminhadas, caminhada após caminhada, época após época. Versículo 3, no final. Saíram os filhos de Israel corajosamente. Não importa a época que você esteja passando na sua vida. Viva de forma corajosa. Pastor Reinaldo, acho que 2, 3 domingos atrás, ele pregou sobre o medo. E falou, não, nós sentimos medo. Cada um tem aqueles medos bobos, né, de barata, etc., né, avião, essas coisas que às vezes as pessoas têm esses medos. E tem medo, né, um medo que paralisa. Esse é que é o medo pior. O medo nós temos, né, de sapo. Alguém falou de sapo, né? De cobra, né? Mas isso não tem problema nesse sentido. O que o medo não pode fazer é te paralisar, me paralisar. Nós temos o viver corajoso, não é que nós somos mais do que ninguém, não. É porque as circunstâncias não nos paralisam. Somos corajosos em Cristo Jesus. No versículo 8, eles partiram de Pi-Hairote e pararam pelo meio do mar ao deserto. Aqui eles pararam no deserto. Mas nós temos época de nossa vida que tem época que é deserto, tem época que Deus derrama, tem época que há aquele ataque maligno. O inimigo ele está em derredor, isso é uma coisa. Outra coisa é quando o inimigo vem para assolar, para tentar destruir. É uma outra época. Tem a época da espera. Quem já passou nessa época da espera? Quem está esperando? Né? Nós temos épocas diferentes na nossa vida. Mas lá em Crônicas, 1 Crônicas 12, há uma lista das tribos de Israel. Já falei isso aqui à noite, né? E cada tribo faz uma coisa. A tribo de tal era perita em arco e flecha, a outra tribo era perita em fazer armas, e a tribo de Issacar era perita em discernir os tempos que Israel vivia. Nós precisamos ter o discernimento para entender o tempo em que nós estamos vivendo na nossa vida. Porque nós não podemos reagir da mesma forma. Se você está no deserto ou eu estou no deserto, eu tenho que reagir de uma forma. Se eu estou com derramar de Deus, o meu reagir é de outra forma. Se eu estou numa espera, numa bênção, numa situação grave, que eu espero ser abençoado, o meu reagir é outro reagir. Então nós precisamos, como essa tribo de Issacar, discernir. E como discernimos isso? Com a nossa inteligência? Não. Nós discernimos isso com o Espírito Santo de Deus. É algo que Ele traz para cada um de nós. Eu vou dar um exemplo aqui, usando a saída do povo do Egito. Primeiro, o povo esperava, né, clamava, Senhor, liberta a gente do Egito. Então eles estavam, qual era a base ali? Clamar. Clamar. Por que isso é importante? Porque você pode estar no deserto ou numa espera e estar reagindo de uma forma errada daquilo que Deus quer. E é importante isso, porque senão o seu desgaste, meu irmão, tem toda a situação. Deserto, espera, ataque. Só que você vai ter um desgaste que no final vai ser proveitoso, porque você fez a vontade de Deus. Senão vai ser um deserto, vai ser uma prova que no final não tem proveito. Engata em outra situação e aquilo vira uma bola de neve. Uma avalanche que passa por cima e nos derruba, nos joga no chão. O povo de Deus, quando estava cativo no Egito, qual era a base do que eles tinham que fazer? Clamar. Clamar, Senhor, nos livra. Senhor, nos tira daqui. E Deus tirou. Né? Deus livrou. Chegaram naquela parte com o faraó. 10 vezes Moisés falou, o que eu tenho que fazer? Calma. Por que calma? Vou dar um exemplo aqui que eu sei que não é necessário, mas é sempre bom. Se nós estivéssemos naquela época lá fazendo parte do povo de Israel, e Moisés fosse 3 vezes, vou botar só 3, e voltasse e nos desse a notícia, alguns iam falar assim, olha, eu acho que Moisés foi mal escolhido por Deus. Porque se ele tivesse intrepidez, ele iria uma vez só falar com o faraó e o faraó iria obedecer.
Eu nunca gostei de Moisés, cada um tem uma lista. Então, se Deus falou algo, espere até o 10. Em segundo lugar, essa é a questão, você tem que ter intrepidez. Chegou na frente do mar, você vai atravessar com o quê? Não, Senhor, eu te agradeço. Não, glória a Deus, temos que agradecer a Deus. Mas ali você tem que atravessar pela fé, intrepidez. Essa é outra parte. Aí você chega no deserto. O que tem que ter no deserto? Tem várias coisas, eu vou falar aqui, mas rapidamente. Um coração, o quê? Grato, agradecido. Foi o que a maioria do povo não teve, um coração grato. Depois o povo foi, como o pastor Reinaldo tem pregado, atravessar o Rio Jordão. Olha como é diferente. O Mar Vermelho, ele é parecido em várias situações com o Rio Jordão. São diferentes, mas eles são parecidos. Fundo, né? Até o Rio Jordão largo. Mas quando o povo atravessou o Mar Vermelho, ele precisava de intrepidez. Quando foi atravessar o Rio Jordão, não era intrepidez, era preparação para atravessar o rio. E chegando depois do Rio Jordão, o que eles tinham que fazer? Era possuir a terra, usufruir bem daquilo que Deus te deu. Então, cada etapa, o povo de Israel tinha que se portar de uma maneira. Algumas ele se portou bem, outras não. É claro que em todas as épocas, você tem que ter um coração agradecido, você tem que ter intrepidez, você tem que... uma série de coisas. Mas existe um item que aquele é a base do que você deve fazer na época que você está vivendo. E se você não fizer esse, vai ficar difícil para você, no meu caso também, que já falei, por isso eu estou pregando essa palavra. Não pense que eu atravessei todas as épocas tirando de letra, não. Às vezes eu pisava na bola, a bola saía pela lateral e assim por diante. Eu fiz aqui uma pequena lista para te dar uma munição. Não é tudo, porque se fosse pregar tudo, teria que ser uma série. Mas uma pequena lista para poder te ajudar, te municiar da maneira que Deus fez comigo, para que você, em cada etapa, consiga, com as armas de Deus, vencer, atravessar melhor aquela etapa, amém? Eu vou pegar o deserto, como eu falei aqui, usando o povo de Israel. A primeira é o deserto. O que eu devo fazer no deserto? Tem muita coisa, mas eu separei aqui 4 itens. Primeiro, calma. Porque o deserto, meu irmão, não é um lugar curto. Ele é um lugar longo. Você olha areia, areia, areia e areia. E quem já viu o filme de deserto, hoje até não tem muito não. A pior coisa que tem é a pessoa olhar e achar que vai em 30 minutos atravessar o deserto. Não vai se cansar, vai perder força e vai ficar ali mesmo. Então a primeira coisa, calma. A segunda, use todos os recursos que aparecerem na tua mão. Quem adora comer um gafanhoto à milanesa aqui? Ninguém, né? Só o João Batista e nem a milanesa era. Mas se você estiver no deserto e aparecer um gafanhoto, meu irmão, erga as mãos para o céu, dê glória a Deus e manda para dentro. Por quê, pastor? Porque você não sabe qual será o próximo banquete que você vai encontrar. Você não sabe quando é que vai ter o próximo banquete. Gafanhoto, cruzes. Passado 2 horas, você vai estar voltando. Aonde está aquele gafanhoto? É verdade. É verdade. Em terceiro, não desperdice nada. Quando eu vou falar aqui sobre água, nós desperdiçamos água em casa. No sentido geral, não, pastor, não desperdiça, mas parabéns. No sentido geral, nós desperdiçamos água. Até quando alguém avisa assim, amanhã vai faltar água. Aí você vigia que é uma maravilha. Já faz, enche bacia, aquelas coisas todas. Isso quando você está em casa. Mas no deserto, com um cantilzinho a meia boca, com 3 dedinhos, você pega assim, molha e faz, que maravilha, oh glória a Deus. E alguém que está com você fala assim, vamos beber mais? Não, vamos guardar para a noite. Não desperdice nada do que Deus te der. Não só no deserto, em qualquer situação.
mas principalmente no deserto. Em quarto, tenha um coração agradecido. Tenha um coração agradecido. Por quê? Porque 90%, sei lá, um número, que pereceu no deserto foi porque não tinha um coração agradecido. Ontem até nós falamos aqui rapidamente na consagração. O povo murmurou. A murmuração é a consequência da falta de um coração agradecido. Eu estou com fome, aí Deus manda codorniz. Eu não gosto de codorniz, eu prefiro sei lá o quê, pato com laranja, tal. Deus mandou água, eu não queria água, eu queria um suco de uva. Deus deu água da rocha, eu não quero água da rocha, eu quero tal lugar. O Josué e o Caleb estão lá. Glória a Deus. Que água boa, hein? Glória a Deus. Nunca comi uma codorniz tão maravilhosa do que essa. Que maravilha de codorniz. Glória a Deus. Quem terminou a jornada? Quem está lá, ó. Obrigado, Senhor. Não é tudo o que eu gostaria, mas é o que eu necessito no dia de hoje. E quando você chega no dia seguinte no deserto, você dá mais um glória, porque você atravessou a noite e Deus te deu mais um dia de vida. Mais um dia de vida, atravessou o deserto. Então isso é fundamental, nós entendermos as etapas do deserto. A segunda, a tribulação. Quando o inimigo vem para atacar você, família, saúde, finanças, é um ataque em massa. Não é aquele ataque que eu chamo normal. É normal? Que está em derredor. É um ataque em massa. Primeira coisa que nós devemos fazer, não fuja. Enfrente com a força do Senhor o inimigo. Não fuja de Golias. Enfrente com o Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, não brinque, meu irmão. Não brinque. Não faça pouco. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz. Não faça pouco. Ele tem poder, meu irmão. Pastor, mas Deus é... Eu sei disso. Jesus Cristo vai acabar com ele com o sopro. O tamanho é o poder do Senhor Jesus. Mas nós somos maiores com Cristo em nossa vida. E por último lugar, vigie. Vigie. Porque ele vem às vezes num ataque visível. Você rapidamente já não precisa discernir. Você está vendo que é o inimigo que está atacando. Mas às vezes ele vem como anjo de luz. Anjo de luz. Vigia. Vigia. Discernimento do Espírito Santo. Para você saber como reagir a um ataque frontal. É uma coisa. Senhor, está repreendido, está amarrado. O Senhor toma conta. E quando ele vem com anjo de luz. É outra estratégia. É o mesmo Senhor. É o mesmo Espírito. É aquele que está conosco, mas a estratégia tem de mudar. Em terceiro, derramar. Quem quer que Deus derrame sobre a sua vida? Todo mundo, né? Primeiro, reconheça que Deus te deu as vitórias. Isso é crucial. Por quê? Porque quando nós estamos pedindo, Senhor, derrama, aí Deus vem, dá uma bênção, dá outra. É aquele derramar. Bênçãos grandes, ou então não são tão grandes, mas são várias. E aí você entra, olha, eu sou um cara especial. Eu sou especial. Deus me deu essa bênção, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus ficou olhando como eu trabalho. Eu sou um cara... Então nós falamos uma coisa, mas na hora da prática, às vezes nem sempre é aquilo. Então, honre ao Senhor com as vitórias que Ele te der. Levante um altar, coloque uma bandeira e diga, o Senhor é o meu pastor. O Senhor me deu essa vitória. Eu não tinha condição nem de abrir a boca e orar, mas Ele criou. Não existia nada nessa situação, mas Deus fez. Alguém queria me prejudicar na área tal. Nem falei nada, só falei, Senhor, e a lágrima escorreu e Ele operou. Glorifique o Senhor. Em segundo, use bem o que Ele te deu. Você está pedindo, Deus está derramando tanto, Deus te colocou no emprego, Deus te aumentou. Você chegou lá segunda-feira, a pessoa que toma conta falou assim, olha, você foi aumentado.
Aí você, glória a Deus. Não, o teu salário triplicou. Triplicou. Aí você, glória a Deus, mas meu Deus do céu, tal, aquela alegria. Agora você vai fazer uma viagem. Meu Deus do céu, vou andar de joelho agradecendo a Deus. Chega na viagem, que porcaria disso, que droga de relógio, que não sei o que disso. Deus está lá olhando. Deus te deu um carro, a mesma coisa. Então, meus irmãos, seja fiel naquilo que Deus te deu. Usufrua. Usufrua. Você foi no cinema. Eu gosto de cinema. Não vou tanto, mas eu gosto de cinema. Então, a pessoa chega lá, na fila teve um problema. Né? Aí chega, né, para ver uma série de coisas. Sentaram no seu lugar, uma série de coisas. Chegou lá, estava escuro, não importa. O filme começou. Em vez de prestar uma atenção no filme, nossa, lá fora a fila, não sei o quê, a pessoa não me atendeu no café, mas isso não tem nada a ver conosco. Não tem, não, tal. Veja o filme que você separou para ver. Agradeça a Deus o tempo que Ele te deu para ir nesse cinema. Coma a pipoca, toma o café e dê glória a Deus. Pastor, isso é importante? É, porque Deus toma conta de toda a nossa vida. Ele não toma conta porque nós estamos na igreja, não. Ele toma conta porque Ele é o nosso pastor. Ele quer tomar conta de toda a nossa vida. E esse livro que fala sobre adoração, é exatamente isso. Adorar não é cantar louvor. Não. Cantar louvor é adorar. Participar da mesa é adorar. Ouvir a palavra é adorar, congregar é adorar, perdoar é adorar. É um estilo de vida, viver junto, reconhecendo Deus em todas as áreas de nossa vida. Isso é adorar. A minha vontade é pisar nessa caixa, mas Deus fala, carrega essa caixa no ombro e com cuidado. Isso é adorar. Eu coloco a minha vontade de lado, para que Ele seja exaltado e glorificado. E por último, vigie. Mas não vigiar como o vigiar é o mesmo espírito. Mas a maneira que você vigia é diferente. Quando o inimigo está te atacando, Senhor repreende, Senhor isso, Senhor aquilo. Mas quando Deus derrama sobre a sua vida, vigie para você não se esquecer de Deus. Vigie para você não se esquecer de Deus. Porque nós temos uma tendência, uma coisa chamada acomodação. Então, quando a coisa está apertada, Senhor... Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a situação está difícil... Agora eu estou falando, mas não sou eu não. Você vai entender. Quando a situação está difícil, fique com Deus, meu irmão. Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Meu irmão, agora sou eu falando. Quando a situação estiver difícil... o urubu tem medo até de voar por cima, com medo de você agarrar ele, puxar e dar uma dentada. Fique com Deus, glória a Deus. Mas quando Deus derramar sobre a sua vida, fique com Deus, glória a Deus. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Não deixe. O vigiar é diferente. A maneira que você vai proceder é diferente. Mas continue honrando, glorificando. Faça como Abraão fez. Faça como José fez. Lá na prisão, glória a Deus. Reinando como governador, o Senhor continua sendo o meu Senhor. Ele continua honrando a Deus, não com palavras, mas com as ações dele. Por último, a espera. Essa é bem cansativa. É pior, porque nós estamos esperando. Tem coisas que eu espero, meu irmão. Olha, tem coisas que eu espero, eu não era nem casado com Soraide. Eu não era casado com Soraide. Eu fiz 25 anos esse ano. 25 anos. Então eu estou esperando alguma situação. Tem outras. O que nós temos que fazer na espera? Aqui é uma calma que ela precisa ser renovada. Por quê? Porque eu sei que a espera não é aquela bênção, aquela vitória que Deus vai dar no dia seguinte. Que Deus dá na semana seguinte, no mês seguinte. A espera, a própria palavra diz, é uma espera. Pode levar 3 anos, 5 anos, 25 anos. Tanto faz. Então, muita calma nessa hora. E depois de ter muita calma nessa hora, meu irmão, tenha muita hora nessa calma. Por quê? Porque na hora você tem que ter calma. Mas com o passar do tempo,
Você precisa renovar a sua calma. Porque nós temos essa tendência de passar um tempo, e aí, estou esperando, eu estou animado, glória a Deus, situação está horrorosa, mas eu estou indo na igreja, eu estou no grupo, eu venho na consagração, eu estou na terça-feira, eu estou quarta-feira. Aí passou 2 meses. Não aconteceu nada visivelmente. E aí você pega uma nave e vai para a Lua. Cadê o Carlos Eduardo? Foi para a Lua. Foi para a Lua. Meu irmão, eu vou dar uma receita para você, que Deus me abençoou desde que eu me converti. Você está animado? Venha para a igreja. Você está desanimado? Venha para a igreja. E Deus vai te abençoar. Não sou eu, não. É porque a palavra de Deus diz isso. E o ânimo vai vir conforme você for fazendo, mesmo sem ter ânimo. Alô? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Casadado, você não veio no seu emprego hoje? Hoje é sexta-feira. Não estou animado, não. Estou animado, não. Semana que vem, se eu ficar animado, eu vou, tá bom? Tá bom. Quem era, Casadado? Era o meu chefe. Estou animado. Só que nós estamos falando daquele que fez o céu e a terra. A glória dele enche a nossa vida. A misericórdia dele passeia por toda a terra. E conforme você vai fazendo sem vontade, aquilo que Deus vai entrando dentro de você. Vem o teu reino e faça a tua vontade, porque dele é o poder, a glória e a honra para sempre. Amém. Quando você perceber, você já está musculoso novamente. Sem perceber, vai acontecendo. Em terceiro lugar, não se precipite, porque tem um tempo de espera. Nós temos essa mania. Olha, eu estou orando, já estou esperando 2 meses, 3 meses. Eu dei um ultimato para Deus. Eu botei Deus na parede. Se Deus não fizer até o final do ano, meu irmão, Deus continua sendo Deus, entendeu? Não vai mudar, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E eu sou dependente, carente, necessitado, desamparado, se Ele não estiver do meu lado. Então, depois que a gente falar essas bobagens, que todo mundo fala, né? Aí não só cai a ficha, mas o orelhão, a telé, vem tudo na nossa cabeça, nós acalmamos, tomamos um café, levantamos a mão e falamos, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. E vamos continuar em nome de Jesus. Não se precipite, porque nós somos craques em criar Ismael na nossa vida. E dá um trabalho, meu irmão. Dá um trabalho quando você... Porque às vezes nós estamos ali na espera, não sabemos o que fazer, é melhor esperar. Por quê? Para não criar um Ismael. Porque o Ismael depois, ele vai vir chutar a tua perna, vai morder, vai falar assim, eu quero mamar, troca minha fralda. Você já não aguenta mais. Não aguenta mais. E às vezes, ainda tem alguém, como foi no caso de Abraão e Sara, que quem teve a ideia de ter o Ismael? Sara. Mas quando o Ismael gritava, a Sara chegou e falou assim, Abraão, manda essa mulher embora com essa criança, da onde você tirou essa ideia de fazer isso? Você chega para uma pessoa, estou passando isso, estou passando aquilo, e a pessoa abre a boca sem o menor temor de Deus, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Deu tudo errado quando você chega, e aí? Se vira, meu filho. Você me ouviu, o problema é seu. Quem se lembra daquele profeta que foi devorado lá em Reis? Lembra disso? Tinha um profeta em casa e só assistia a sessão da tarde, vale a pena ver de novo, tal. Aí um dia ele falou, vou lá pegar aquele profeta. Chegou lá, o cara achava que era muito usado por Deus, era mesmo, né? Mas, meu irmão, se você for muito usado por Deus, pouco usado, médio usado, vigia, vigia e vigia. O único que é infalível é Jesus Cristo. Então, esse profeta foi lá e falou, rapaz, estou sabendo da tua fama. Aí o profeta, é verdade, aleluia. Olha, você é um cara vale ouro, rapaz, está todo mundo gostando de você. Maravilha, maravilha. Olha, faz isso. Foi o que Deus falou para ele não fazer. Bom, mas já que o senhor também... Sabe aquela troca de bajulação? Já que o senhor também, que tem muita autoridade, é conhecido aqui em Israel, eu vou fazer. Fez e foi devorado pelo leão. E quando o profeta velho passou, foi tão interessante, triste,
que estava lá, o animal que ele montava e o leão. O leão não fez nada com o animal que ele montava. O leão só devorou ele e ficou lá ao lado do animal que ele montava. Então nós temos que ter esse cuidado. E por último, penúltimo, ainda tem mais um item. Não chuta o balde. Eu tiro o leite, então eu sei o que é chutar o balde. Chutar o balde, aquele balde de aço, meu irmão, vai doer o dedão, vai derramar o leite e não vai adiantar nada. Nada. Depois que o leite está derramado no chão, não adianta tentar pegar. Não adianta tentar pegar. Não chuta o balde. Meu irmão, aí, o tempo está esperando. Estou esperando tanto tempo. Aí, faz isso que é pior que está, não fica. Eis que já vi ficar. Eis que já vi ficar. Por exemplo, saímos da Copa do Mundo. A seleção não estava bem, mas quem ia esperar que ia tomar de 7 da Alemanha? E olha que eis que virá outra Copa do Mundo. E eis que as perspectivas não são favoráveis não, meu irmão. E é na Rússia. Aquele clima maravilhoso, aquele sol gostoso, né? Então, essa é uma situação. Pior que está, fica assim. E por último, eu vou pedir que você repita, aprendendo. O que é isso? Ninguém aprende. Nós vamos aprendendo. Quando nós estamos no tempo de espera, aprenda a descansar em Deus. Quando a situação chega num patamar que nós não estamos aguentando, meus irmãos, se aquieta e reconheça que Ele é Deus. E fala, Senhor, eu já não aguento mais. Entrego nas tuas mãos. Continuo orando, continuo vigiando, mas eu descanso em Deus. E às vezes nós precisamos descansar fisicamente. Tirar uma semana, 2 dias, 1 dia. Mesmo que você fique na sua casa, pastor, não posso sair. Fique em casa, dá uma caminhada, vai na orla, faz alguma coisa. Descanse fisicamente. Descanse emocionalmente. E descanse espiritualmente. Às vezes, nós ficamos tanto na situação. Eu sou uma pessoa que oro. Quem me conhece sabe disso. Eu oro de manhã, na hora do almoço, aqueles horários de oração. E estou o tempo inteiro falando sobre oração, orando o tempo inteiro, onde eu estiver. Estou no supermercado, estou no lugar, eu estou orando ali. Estou orando. O que eu digo é o seguinte, às vezes a questão não é oração. Às vezes é descansar em Deus. Sempre ore. Pastor, o senhor está falando para a gente parar de orar? Não. Ore e ore mais. O que eu estou me referindo, às vezes Deus está pedindo para você descansar. Descansar. Então, essa pequena lista que eu falei, não é tudo, mas se nós praticarmos em cada situação essa base, nós vamos reagir com as armas de Deus. Porque você e eu não podemos reagir no deserto da mesma maneira que nós reagimos na espera. Não podemos reagir na espera da mesma maneira que reagimos com o derramar de Deus. Amém? Agora o versículo 9. Olha aí, 9. Partiram de Mara e vieram até Elim. Havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. Fonte e palmeira, tudo bem, nós sabemos e todos nós conhecemos. Mas por que o número 12 e por que o número 70? Se está na Bíblia, porque tem um motivo, né? Tem um motivo. As fontes, é fácil explicar, né? Fonte d'água, água, sacia, vida, não só vida espiritual, mas vida mesmo, né? Água é vida. Agora, o número 12, ele representa a igreja. Ele representa as 12 tribos de Israel. Ele representa os 12 discípulos que andaram com o Senhor. Então, no sentido bíblico, né, o 12, ele representa a plenitude de algo. Como o 7 é a perfeição, como o 6 é o número do homem. Então, eles acamparam as 12 fontes, quer dizer o quê? Acamparam na plenitude da vida. Jesus disse para aquela mulher samaritana, no versículo 14, não precisa abrir, fique aí. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte de água viva, né? A jorrar eterna. Agora eu vou para a palmeira. Então, fonte
e 12, plenitude da vida. Palmeira. E eu vou usar 3 salmos, não abra que não vai ter tempo para você acompanhar. Salmo 92, 12. O justo floresce como a palmeira. O Salmo 84 vai completando a Bíblia. Bem-aventurado o homem, bem-sucedido o homem. Versículo 6. O qual passando pelo vale árido, veja bem, Deus está dizendo que bem-aventurado, bem-sucedido é o homem, não que Deus derramou bênção sobre ele, porque ele passou pelo vale árido e fez dele um manancial. O que é você passar por um vale árido e fazer dele um manancial? Somos mágicos? Não. É porque nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo e com o Espírito Santo discernimos e reagimos de acordo com a vontade de Deus. E isso redunda vida para cada um de nós. Ele continua no versículo 7. Vão indo de força em força. Ninguém vai com toda a força. Você vai indo de pisada em pisada. Você vai indo de caminhada em caminhada. Você vai indo de força em força. E o Salmo 126. Quem sai andando e chorando, voltará trazendo os seus feixes. O que é isso? Quem sai andando e chorando. Aqui é um parênteses. Não é quem está chorando. Não é quem está chorando. Nós podemos fazer como fez aquele jogador. Sentar em cima da bola, né? Chorar. O líder está lá olhando, chorando e dizendo que não vai bater o pênalti. Agora, nós podemos chorar, botar a bola debaixo do braço, bater o pênalti e dizer glória a Deus. Quem sai andando enquanto está chorando, porque as suas lágrimas semeiam nas suas pisadas. E Deus, nós não vemos isso, Deus vem atrás colhendo as lágrimas que você derramou no chão. E essas lágrimas são os degraus para que você volte pela fidelidade e o poder de Deus, trazendo em suas mãos a vitória. É dessa maneira que Deus age. Então, não é quem ficou chorando. Eu fiquei chorando. Não. É quem sai, quem não para, quem não desiste, quem continua a caminhar, mesmo que chore, voltará com a vitória, porque Deus falou isso. É isso que nós temos que ter. Às vezes a pessoa chega, eu já falei isso, né? Pastor, eu estou chorando. Glória a Deus, irmão, chora mais. Pastor, doido é esse? Eu cheguei e falei para estar chorando, ele mandou eu chorar mais. Eu pensei que Deus fosse secar minha lágrima. Primeiro, que eu não sou Deus, já reparou isso? Segundo, quem vai secar a tua lágrima é o Senhor. E na hora desejada e marcada na folhinha por Deus. Enquanto isso, o teu trabalho é chore e caminhe, chore e caminhe. Porque Deus é fiel. O nosso problema é o seguinte, eu choro 3 dias, caminho e não aconteceu nada. Isso aí não vale de nada. Nós dizimamos e não resolveu nada a minha vida. Entendeu? Pensei que eu fosse ficar milionário, pensei que ia acontecer isso. Não. Meu irmão, seja dizimar, caminhar, chorar, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Quem vai fazer o mais é Ele. O nosso dever é entregar e confiar. Descansar nele. E Ele vai fazer, porque Ele é fiel para fazer. O justo é como a palmeira. Agora, o número 70, eu vou para a Bíblia em 2 partes. Pode ficar aí em números. Eu vou para a Bíblia em 2 partes, porque a Bíblia tem que ser sempre respondida com a Bíblia. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Bíblia. Pedro chegou para Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar um irmão? Isso hoje em dia não precisa mais, que a gente perdoa facilmente para lá e para cá, a gente gosta de perdoar, é uma coisa, né, que nós gostamos de fazer. Então, mas Jesus ouviu de Pedro isso. E Pedro falou, até 7 vezes. Por que 7? Porque 7 era a perfeição. Então, se eu perdoar 7 vezes, o Senhor vai me dar um abraço. E Jesus falou, não, meu filho, eu tenho uma notícia para te dar. Até 70 vezes, meu Deus do céu, Pedro deve ter, não é possível, não dá para mim esse negócio. Até 70 vezes 7. Por que isso, até 70 vezes 7? Porque, meus irmãos, 7 é perfeição, e o 70, na Bíblia, significa provação, luta.
Então, quando Jesus diz, perdoa até 70 vezes 7, você está sendo provado no perfeito perdão. É uma maneira que ele falou assim, você tem que perdoar de uma maneira perfeita. Agora, por que, pastor, que 70 é o número da provação biblicamente? O profeta Jeremias falou para os líderes de Israel, olha, vocês estão fazendo isso de errado. Falou uma, falou duas, falou três, falou quatro. Não tem aquele negócio que entrou aqui e saiu aqui? Naquele caso não chegou nem a entrar no primeiro. Nem no primeiro entrou. Deus está alertando, não estavam nem aí. Então Jeremias falou assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês serão cativos do rei da Babilônia. E aí nós podemos ouvir aquelas coisas quando está amarrado. Destrói Deus. Como Deus vai repreender Deus? Porque quem falou pela boca de Jeremias foi o Senhor. Meu irmão, quando o inimigo vem para atacar, tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Mas quando Deus abre a boca, ouça e se conserte. Isso vale para você e para mim. Quando Isaías chegou para Ezequias e falou, olha, o rei, Isaías, rapaz, eu até pensei em você, mandei preparar um almoço bacana para a gente e tal. Eu tenho notícia para te dar, pode falar, meu amigo, você vai empacotar. Tira esse cara daqui, nunca gostei desse Isaías. Está amarrado. Bota ele na minha... Não tem aquela lista no celular? Lista negra? Bota ele na minha lista negra. Esse homem, ele pegou, virou para a parede, começou a chorar, colocou o que ele tinha que colocar em ordem e pediu misericórdia a Deus. E antes de Isaías sair do palácio, Deus falou, volta e avisa Ezequias que eu acrescento vida na vida dele. É isso que nós devemos fazer, porque quando Deus que nos ama, nos alerta, Ele quer acrescentar vida em cada um de nós. Receba os alertas de Deus. Repreender o mal, mas Deus não, meu irmão. Ouça o que Deus tem para dizer. Então, esse número 70, ele significava uma aprovação. Agora, cuidado. Pastor, eu preciso acabar esse culto lá em casa, porque o senhor não sabe, eu moro no número 70. O meu telefone é 21 70 70, eu vou quebrar o celular assim. Meu irmão, fica tranquilo. Também não vai dar jeito, porque seu telefone é 23 91. Ah, meu telefone são uns salmos, 23 91. Não vai fazer diferença nenhuma isso na tua vida. O que vai fazer diferença é que essa palavra viva seja verdadeira em nossa vida. Então, quando Deus fala 3, 7, 70 e assim por diante, Deus está querendo falar e nos alertar alguma coisa. Então, ouça o que Deus tem para dizer. Então, esse é o motivo. Então, resumindo aqui, para nós daqui a pouco irmos para a ceia. Resumindo, o que é 70 palmeiras e 12 fontes? Traduzindo, seria o seguinte, o justo é provado, mas ele está junto da plenitude da vida. É isso que quer dizer 12 fontes e 70 palmeiras. Nós somos provados, mas a diferença é que a plenitude da vida está conosco. Amém? Peça a Deus, vou falar só mais um versículo e nós vamos cear. Peça a Deus, Espírito Santo, me ajude a entender o momento que eu estou vivendo. O Senhor está derramando sobre a minha vida. Eu estou num tempo de espera, eu estou num tempo do deserto, o ataque está muito grande. E aí você vai reagindo conforme você vai discernindo de Deus. E você vai ver, porque aí você está a cada dia abaixo do seu próprio mal. Só que quando você está dando esses passos na direção de Deus, Deus vai te dando o maná de cada dia. A provisão de cada dia para a sua vida. Só que a provisão de Deus para a sua vida é maior do que o mal de cada dia. Então você vai vendo, numa forma muito simples, quando você conhece aquelas pessoas que estão passando situações terríveis, mas a pessoa está ali rindo, está continuando, está chorando em casa, está com vontade de arrancar os cabelos em casa. Todos nós fazemos isso, estão com vontade de subir pelas paredes, porque isso acontece conosco. Chega de noite, nos falta o
sono. Alguns faltam sono. Isso acontece. Porém, você continua em nome de Jesus. Por que isso? Porque você está discernindo o que está acontecendo. Eu vou dar um versículo. Pode fechar sua Bíblia. Eu vou deixar um versículo só para você ter uma ideia do que é a diferença entre uma pessoa que caminha e a outra pessoa. E eu vou citar aqui em 1 Samuel 26, o que Saul disse para Davi. Ele disse assim: bendito é você, meu filho Davi, porque grandes coisas você vai fazer, e você vai de fato prevalecer. Então Davi continuou o seu caminho, mas Saul voltou ao seu lugar. Aqui é um versículo que resume tudo que eu preguei até agora. Não é questão de lugar. Davi continua a caminhar. E Saul retrocede do caminho que Deus preparou para ele. É muito simples. Davi foi perseguido, continuou caminhando. Davi foi desprezado pelos pais, continuou caminhando. A mulher desprezou ele, continuou caminhando. Entrou na caverna cheio de amargurado, endividado, arrebentado, ele continuou caminhando. Ele discerniu. Quando entrou na caverna, ele já estava fugindo. Então ele entrou na caverna. Quando chegou lá, ele falou assim: poxa, aqui deve ser um lugar aprazível, Deus deve ter preparado para mim um ambiente maravilhoso, antena parabólica, um churrasco gostoso aqui dentro. Quando ele olhou lá dentro, tinha uma galera toda endividada, arrebentada, amargurada. Tipo assim, fulano não ligou para mim, Beltrano não gosta de mim, Beltrano não me ama, tal, aquelas coisas todas. Isso é antigo mesmo, isso é antigo. E tinha uma galera também endividada. Não tinha ainda Serasa, não tinha ainda cartão de crédito, Mastercard, tudo cá, mas já estava cheio de gente endividada. Davi, isso não está aqui na pregação, estou falando agora. Davi poderia ter olhado e falado assim: meu Deus do céu, já estou numa porcaria de vida, entrei numa caverna dessa, tem uma turma que está pior do que eu. Está amarrado em nome de Jesus. Nada disso. Ele discerniu que ali poderia ser uma oportunidade de Deus abençoar. E ele fez daquelas pessoas o seu exército, que lutaria junto dele. Nós às vezes entramos numa situação e começamos, veja com os olhos de Deus. Porque se você olhar com os olhos de Deus, mesmo que a realidade seja ruim, Deus é fiel para te dar a vitória. Porque você olhou com o olhar de Deus. Mesmo que seja Golias, veja com o olhar de Deus. Mesmo que a terra tenha gigantes, veja com o olhar de Deus. Veja com o olhar de Deus. Amém, irmãos? Então vamos cear. Vamos distribuir o pão, por favor. E eu vou continuar pregando, encaminhar. Paulo escreveu assim, pode deixar a Bíblia fechada, né? Receba o pão. E eu vou falar aqui 3 versículos do Paulo escrevendo aos Efésios. Ele diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida com Cristo. E Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estávamos mortos, Deus veio, nos ressuscitou, nos deu vida com Cristo. E nós passamos a entrar, a andar no caminho de Jesus Cristo. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho, eu já vou explicar. Depois Paulo diz assim: nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Esse é o segundo caminho. Pastor, nunca li esse versículo na Bíblia, primeiro caminho, nem vai ler. Não precisa perder tempo não, porque não tem. O que acontece é o seguinte: quando nós nos rendemos a Cristo, nós estamos no caminho, na verdade e na vida. Porém, depois Deus prepara o caminho para nós andarmos nele. E assim como Deus falou: Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué era um homem de Deus. Mas Deus está falando: cuidado, porque tem um caminho errado para a direita, tem um caminho errado para a esquerda, e tem um caminho do meio que é onde eu estou. Então nós podemos, Jonas, né? Ele era de Deus, ele está lá no primeiro caminho.
Só que Deus falou uma coisa, ele fez outra. Ele foi para outro caminho. Então Deus fala conosco nesses dois caminhos. Primeiro é ser de Cristo. Obrigado, Vanildo. Primeiro é ser de Cristo. O segundo é andar aonde o Senhor já preparou para que nós venhamos andar. Então nós temos de ser, eu vou pedir que você repita com o pão na mão. Ser de Cristo. Em segundo lugar, estar no caminho com Cristo. E em terceiro, discernir e estar junto de Cristo. É muito fácil isso. Nós podemos pegar um universo dentro da igreja de 100 pessoas. Não é para medir ninguém, não é isso. Mas todos nós estamos da mesma maneira? Não. Por quê? Todos nós somos de Cristo. Mas nem todos estão na mesma proporção com Cristo. E nem todos estão andando no caminho que Deus preparou para andar. Estão fazendo Ismael para um lado e outra coisa para o outro. Como a gente pode vencer essa etapa desse segundo caminho? Olha para esse pão que está na tua mão. Ele simboliza o corpo partido de Cristo. Jesus Cristo veio aqui e caminhou. E não parou. Isso é necessário quebrantamento e humildade. Quando alguém chega para cada um de nós e nos dá um alerta verdadeiro, com respeito, com amor, com zelo, porque Deus não quer envergonhar ninguém, não é chegando, botando o dedo na cara, não é nada disso, mas de uma forma como Deus é, simples, educado e se importa com o nosso bem-estar. E nós, de uma forma simples e quebrantada, nós podemos ouvir, nos arrepender e ser um pouco mais desse pão partido, desse pão quebrantado. Porque toda vez que Cristo nos derrota, nós somos vitoriosos. Toda vez que o poder de Deus vem e nos convence do pecado e da ignorância, nós somos vitoriosos. Toda vez que queremos nos armar contra Deus, nós somos derrotados. Porque ninguém pode vencer o Senhor. Ninguém resiste ao Espírito Santo de Deus. Deixa esse pão encher a tua alma, o teu espírito e o teu coração. Deixa os olhos do Cordeiro penetrar como tocha de fogo em teu ser. Não por causa da igreja, não por causa da pregação, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que o Senhor representa para a igreja, esse pão partido. Nós, Senhor, queremos, de uma forma tão simples, erguer esse pedaço de pão, fabricado, meu Pai, numa padaria, mãos humanas, máquinas, mas ele está impregnado, meu Pai, com a tua virtude, com o teu poder, com a tua graça. O Senhor disse: quem do Senhor se alimentasse, pelo Senhor viveria. Então nós queremos agora não fazer um ritual, mas nos alimentar do pão da vida, receber a vida do Cordeiro, porque foi para isso que o Senhor veio nos dar, meu Pai. Cada um aqui está numa situação, meu Pai, uns bem alegres, outros mais ou menos, outros sentaram aqui com vontade de desistir, hoje é meu último dia. Ali fora tem um calendário falando sobre o livro. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem um calendário para a nossa vida. Aleluia. Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Só aquele que é digno de abrir. É Ele que pertence a esse calendário da nossa vida. Ele tem tudo contado nas palmas das mãos. Nós erguemos esse pedaço de pão, Senhor, para te pedir, nos ajuda nesse quebrantamento. Não queremos ficar na nossa arrogância, no nosso orgulho, nas nossas bobeiras, naqueles disse-me-disse, meu Pai. Limpa-nos, Senhor, com a tua vida, com esse pão. Que essa massa venha, meu Pai, nos alimentar no espírito, na alma e até no físico, meu Pai.
porque tu tens o poder de curar. O Senhor não precisa pedir permissão para ninguém. O Senhor é Deus. O Senhor pode curar, libertar, abençoar, resgatar nesse momento. Leva, meu Pai. Nós pedimos por aquelas pessoas que nós oramos no início do culto, que estão afastadas. Senhor, nós estamos aqui dentro, mas o Senhor tem poder de cear com essas pessoas aonde elas estiverem. Entrar nela, elas acharam que o Senhor não se importava mais. Entra agora, atravessa a parede, atravessa o coração, a alma e o espírito. E diga, e abrace, e favoreça. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos comer juntos do pão. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu.
Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a plenitude da vida. Ele é a verdade, porque um dia Ele voltará e todos verão que Ele é a verdade verdadeira. E o caminho, meus irmãos, é porque Jesus caminhou as pisadas do Cordeiro. Ele é tão poderoso que as pisadas dele nos curam. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, não só fisicamente, na alma, no nosso coração. Jesus poderia ter ficado num lugar só em Jerusalém, sem ter caminhado, e todo mundo que precisasse iria até o Cordeiro. Mas ele tentado, caminhou. Até a cruz ele caminhou. Ele triste, caminhou. Ele cansado, caminhou. E quando ele morreu, ele também caminhou e foi lá e derrotou a morte. Ele não parou de caminhar, por causa da minha vida, da sua vida, daqueles que se renderam ao Cordeiro. Erga esse cálice, meu irmão, e diga: o sangue do Cordeiro, o sangue poderoso do Cordeiro, o sangue puro do Cordeiro, passeie minha vida, no meu físico, na minha alma, no meu espírito, traga mais vida do que Ele já me deu. Aleluia, Pai. Nós celebramos o Teu santo e poderoso nome, por causa desse sangue, essa transfusão em nossa vida, que nos leva além, que nos faz caminhar, que não nos deixa parar, que nos purifica da nossa impureza. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que saiu vencendo para vencer. Aleluia, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque Tu és tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso. Voltará montando um cavalo branco, aleluia. Mas o Senhor veio num jumentinho, humilde, simples, abraçando, amando, compartilhando com compaixão. Por isso que nós estamos aqui, meu Pai, por causa do Teu poder, da Tua fidelidade e da Tua misericórdia, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Nós celebramos o Teu nome. Amém e amém. Vamos beber do cálice. Aleluia, Pai. Aleluia. É o que nós podemos dizer nesse momento, Senhor. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda soberania, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós queremos Te pedir também, passa este sangue sobre a nossa casa. Passa esse sangue sobre a nossa parentela. Aqueles que ainda não são do Senhor, meu Pai. Nós queremos encerrar esse encontro pedindo: leva a vida que o Senhor nos deu a quem ainda não tem vida em Jesus Cristo. Leva, Senhor, a outras pessoas, amigas nossas, que não têm Jesus ainda. Purifica-nos, Senhor, continua. Unge os pés do Teu povo. Unge os pés com a Tua unção, para que eles andem, caminhem, como diz a Tua palavra em Isaías. Quem se lembra de Isaías quando ele diz que Deus dá força ao cansado? Caminham e não se fatigam. Diga: caminho, caminho. É isso. Está cansado, é verdade, mas vem o Senhor e nos coloca asas como de águia, para que nós possamos sobrevoar as situações, para que nós possamos fazer a nossa casa na rocha, e para que nós possamos, com os olhos de águia, enxergar a distância aonde o Senhor irá nos levar. Aleluia. Meu irmão, eu só quero cantar um pedaço de um louvor. Eu não sei a frase, eu não sei todo, para a sorte de vocês, então eu só vou cantar um pedaço. Mas ele diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou
para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia, Pai. Senhor, abençoa o teu povo com a tua paz, com a tua graça e teu favor, com a tua proteção. Leva cada um debaixo das tuas asas até em casa. Senhor, dá um almoço abençoado na tua graça, uma tarde de descanso, meu Pai, e que à noite nós possamos estar aqui para receber mais do Senhor, daquilo que o Senhor é, para que nós possamos diminuir mais um pouquinho e a glória do Senhor vir ainda mais sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Aleluia.